Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como passaram a semana? Vamos dar início, então, à nossa segunda aula falando sobre a literatura infanto-juvenil. Na aula passada, nós pudemos, então, conhecer, né, e se apropriar do capital cultural que a história, né, a literatura infantil tem dentro do seu universo e que toda criança tem o direito de se apropriar a partir da mediação do adulto, seja ele o professor ou a própria família, né? Então, a magia, a contação não é um universo só da escola, mas também de toda a sociedade. Na aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade, então, de conhecer um pouco mais os caminhos que instrumentaliza o professor de educação infantil e dos anos iniciais na arte de contar e ler história. Nós vamos ver no início da aula, né, sobre os diferentes recursos que nós podemos utilizar para poder, então, levar para a criança a magia das histórias. Outra questão importante que nós vamos discutir na aula de hoje são os elementos que compõem uma história, né? A gente sempre fala, a história tem que ter começo, meio e fim. Mas o que é esse começo? O que é esse meio e como é esse fim, né? E quais são as mediações adequadas que o contador, então, e o leitor de história precisa saber para atingir o seu ouvinte. Ainda nós vamos falar das diferenças entre o que é ler e o que é contar história. É tudo uma coisa só? Tem posturas e atitudes diferentes? O que eu preciso saber? E por fim a gente vai falar então dos saberes necessários para quem então quer se aventurar, né, nessa magia, nesse encantamento de contar ou ler história para as crianças. Mas antes da gente dar início realmente à nossa aula, eu quero trazer algumas contribuições dos nossos colegas em relação ao fórum de discussão que está aberto. Participem, deixem as suas contribuições para que a gente possa então socializar, né, o pensamento da nossa turma. Olha lá. Nós temos uma contribuição de uma aluna que diz o seguinte: vocês lembram que eu deixei então, né, uma problematização no fórum, levantando como que foi a sua infância, você ouviu muitas histórias, contaram muitas histórias para você, sim, não, qual a importância desse momento na sua vida? Uma aluna contribui dizendo, sim, a minha mãe contava as mais belas histórias de Lúcia Casa Santa, né? Uma autora então das histórias, mais belas histórias, né? E quando minha avó vinha da roça nos visitar, também contava histórias. Naquela época não tínhamos eletricidade, não tinha TV, todas as tardes a minha mãe contava histórias. Detalhe, minha mãe e minha avó eram analfabetas. Gosto de ouvir histórias de princesa. Gosto muito de contar história para os meus alunos. Quem contribuiu conosco foi Sônia Dias Neves. Obrigado pela sua contribuição. Mais uma, então, a maneira pela qual o educador desempenha o seu papel enquanto autoridade ou referência constituída, já que a criança ainda não desenvolveu plenamente a sua autonomia, é particularmente importante, dado que a criança com frequência o imita na interação com seus pares. Muito bem. Tendo isso em conta, espera-se que a organização curricular da educação infantil não deva contemplar um ambiente de silêncio e obediências, marcos do nosso passado cultural, mas não mais definido no presente. Ao contrário, deve viabilizar as situações nas quais as crianças mostrem-se envolvidas, atentas e ao que fazem, interativas, cooperativas, alegres e encorajadas a refletir sobre seus contextos sociais e as formas possíveis de neles interagirem, né? Quem deixa essa contribuição para nós, o papel do professor, então, na relação com o aluno, é Eliane Ferreira de Melo Belo. Mais uma, né? Na minha infância não tive a oportunidade de ouvir muitas histórias, talvez por falta de tempo por parte dos meus pais.
Tem um irmão menor e para ele fiz questão de contar várias histórias. Hoje trabalho em uma escola de educação infantil e trabalhamos com projetos de histórias infantis. Acho que faz muita falta esse tipo de atividade para os pequenos. Instiga a curiosidade e faz com que a imaginação vá além. É gratificante ver os olhinhos e os ouvidos atentos a tudo. Rayane Caetano Sattler. Obrigado pela sua contribuição. Bom, pessoal, vocês puderam ver, então, que as nossas colegas, todos nós estamos deixando, então, as nossas contribuições, que traz a nossa história de vida na relação com a literatura infantil e também o nosso amadurecimento, né, enquanto futuros professores, diante desse conhecimento curricular, ok? Bom, a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre como contar histórias, como ler histórias, né, para os alunos da educação infantil e dos anos iniciais. Vamos para a nossa primeira atividade? Na tela, então, nós temos, olha lá, discutam, né, discutam e respondem. Que espaço a contação de história tem ocupado no planejamento dos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental? Eu sei que muitos de vocês já estão atuando na educação infantil. Outros não, mas tem filhos, tem sobrinhos, tem vizinhos, tem parentes e ouvem, né, tanto os pais como as crianças comentarem. Já com o olhar, né, no quarto, quinto ano da pedagogia, você já tem a condição de refletir sobre as atitudes atuais da escola, né, para a infância, tanto a educação infantil como os anos iniciais, em relação à contação de história, né? Que espaço esse conhecimento tem ocupado o planejamento do professor, tanto da educação infantil ou dos anos iniciais. Reflitam, discutam, enviem as suas contribuições e a gente já volta para conversar.
Vamos lá, pessoal. Então, Vitória da Conquista, muito obrigado pela participação de vocês. O Polo diz... A aluna Vanessa refere que trabalha a contação de história contextualizando com as atividades que são desenvolvidas em sala. Muito bem, Vanessa. Se vai trabalhar com uma temática, procura-se uma história que trata sobre o assunto. Ou seja, a vivência da contação de história deve ser colocada em local de destaque no planejamento. Muito bem. Ok, tem mais uma contribuição? Não? Então, pensando um pouco sobre o que a Vanessa colocou, né? E acho que é muito das preocupações com vocês também em relação ao trabalho, que depois eu vou estar falando um pouco do trabalho em grupo, né? Que vocês estavam perguntando. Nós podemos utilizar a literatura também como um processo de organização curricular, mas não só. Tá? Não, a gente não pode perder o que nós discutimos na aula passada, que é nada mais do que o encantamento, né? Nada mais que o deleite que a literatura infantil dá e que faz com que a criança possa elaborar e reelaborar novos finais para a história, outros encaminhamentos, possibilidades e até tentar descobrir o que vai acontecer nela, ok? Uma história que já na capa demonstra o que vai acontecer, acaba com a magia. Bom, eu quero mais uma contribuição, Barra do Mendes, boa noite, obrigado pela contribuição de vocês. Os professores de educação infantil privilegiam a contação de história em seu planejamento, ok? Em suas práticas diárias, muito bem, e já no ensino fundamental, a contação de história é utilizada com menos frequência, mas também tem um lugar reservado no planejamento e nas atividades de sala de aula. Bom, eu fico muito feliz, então, de poder pensar que, de uma forma maior ou menor, a literatura infantil ela está presente, então, no universo educacional da criança. Lembrando que, infelizmente, né, hoje não é uma cultura muito presente nas nossas famílias, a leitura, né? A criança vê o pai lendo um livro, sair para comprar um livro com o seu filho, ir para uma livraria comprar um livro não é algo tão comum, não estou falando que não existe, mas não é algo tão comum. Já pensou se a escola também negligencia essa oportunidade? O que vai ser dos nossos alunos? Monte Claros é primordial a contação de história na educação infantil e nos anos iniciais deve ter todo um planejamento para que se consiga obter o objetivo desejado. Ok? Convido vocês agora para assistirem um vídeo que vai falar um pouco mais, então, desse universo da contação de história. Gente, hoje a nossa aula tem o objetivo de tirar vocês do senso comum e mostrar realmente quais são as competências que eu e vocês precisam adquirir para poder fazer essa contação e essa leitura de história dentro de sala de aula, que leve os nossos alunos realmente a serem leitores. A gente já volta. Vamos aqui dentro. Se a verdade entrasse em nosso palácio, não. Mande essa mulher embora imediatamente. Pegou todo o pote, ela não tirou. Ela foi embora. Guarda. Era uma vez alguns contadores de histórias que procuram encantar com palavras e levar a mágica dos contos para a imaginação das crianças. Conheça um pouco mais sobre a arte de contar histórias. Eu acho que o diferencial da arte de contar histórias é você ser dono da palavra. Quer dizer, o contador de histórias, diferentemente... Quer dizer, o ator também é o dono da palavra, mas o ator, ele pode usufruir de outros recursos, né? Do figurino, da luz, do personagem. O contador de histórias, ele tem a história. E ele ali com a sua palavra, com a sua verve, né, com o seu poder de narrativa, é que ele vai convencer, que ele vai encantar o seu público. Quando eu conto histórias, escolho uma história para contar,
de qualquer canto do mundo, pode ser de Israel, do Japão, da Síria, do Brasil, de índios brasileiros, tem algo em comum nas histórias. As roupas são diferentes, as cores, os gostos, mas a estrutura é a mesma. O cara na Síria, ou em Israel, ou na China, ou no Japão, ele sonha, ele tem medo, ele quer ser feliz, ele sente tristeza. Existe a busca pelo poder nesses lugares, existe a corrupção nesses lugares, existe o companheirismo, a solidariedade. Então, tem algo em comum. Então, isso me acalmou muito. Falei, bom, eu trabalho, isso eu descobri depois, eu trabalho com narrativas, e essas narrativas, essas histórias, elas falam de um homem, um tronco único humano. E isso é muito bom para mim e por outro que ouve. O homem sempre precisou das histórias, né? O homem precisa das histórias para dar significado para a sua vida, para explicar a sua vida. Então eu conto história para qualquer idade. Eu conto para criança, para adolescente, para adulto, né? Qualquer um adora ouvir uma boa história, né? Não tem como. Desde os tempos mais remotos, o homem conta histórias. É uma forma de compartilhar experiências e de entender o mundo que o cerca. As histórias vão ajudar a criança a elaborar os seus medos, os seus sofrimentos, que às vezes a gente acha que é criança, né? Mas tem o sofrimento que ela vive e tem que lidar com aquilo com muito mais dificuldade do que o adulto. E as histórias ajudam ela a extravasar isso, ela a elaborar de alguma forma, né, positiva. E principalmente com as histórias com sempre um final feliz que dá aquele alívio, assim, eu passo pela dificuldade, mas depois tem alguma coisa boa no fim, né? Então acho que a criança cresce com essa esperança, acreditando nisso. Mas Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. A verdade foi buscar. Os mitos foram criados para dar sentido ao mundo. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam aos fatos da realidade, conforme explica Ana Luísa Lacombe em oficina que comemora os seus 30 anos de carreira no Tuca. Essa palestra, na verdade, o que ela é? Ela é um resumo de tudo aquilo que eu refleti ao longo desses 8 anos como contadora de histórias, né? 30 anos de atriz, mas como contadora 8 anos. O que foi importante para mim, em termos de reflexão, para eu organizar um pouco esse conteúdo, essas informações sobre a arte de contar histórias. E atraídos por esta mágica, diversos profissionais de diferentes áreas estiveram presentes no evento. Educadoras buscando levar a experiência para a sala de aula. A gente veio mais, como a gente trabalha na sala de aula, para mesmo aprender a arte mesmo da contagem de história e a importância de contar histórias para as crianças, que é um método muito eficaz, tanto para alfabetização como para uma diversão, algo a mais para a sala de aula. Atores e atrizes ampliando seu repertório profissional. Para completar um trabalho que eu já venho desenvolvendo, né? Que quando a gente também está no palco é uma maneira de contar a história, de uma maneira diferente, é claro, mas isso é para completar o meu trabalho como atriz mesmo. Um amigo? Não. Uma mulher de 2 metros de altura. Um nariz imenso, escorrendo meleca pelo nariz. Não acabou! A boca toda torta, mais fedida que pum com chulé junto. O objetivo da história não é ensinar, o objetivo da história é encantar. Então, quando o professor tem a proposta de usar a história para ensinar a escovar os dentes ou ensinar a falar por favor, eu falo, não, por favor, né? Não faça esse massacre com as histórias. A gente não tem que buscar um objetivo contando histórias. Você coloca um objetivo, o fluxo da narrativa, ao meu ver, ele é rompido. As histórias, elas ensinam subrepticiamente, elas ensinam nas entrelinhas. Então, acho que a história, ela está ligada ao mundo da educação pelo fato dela favorecer o pensamento, o entendimento da narrativa, o entendimento da sequência das ações, né, o poder de abstração, favorecendo o imaginário, a criar imagens. Foi subindo uma estradinha de terra, de pedregosa, chegou no alto de uma montanha. Quando chegou lá no alto, tinha uma casinha de pedra. Então, pessoal, a história tem que encantar. E eu queria ler mais uma contribuição aqui muito interessante da Vitória da Conquista, da aluna
Luzimeire, ela relata que sempre trouxe o momento da história no planejamento do 5º ano. Parabéns para você, excelente. No entanto, a maioria concorda que a literatura infantil é mais trabalhada na educação infantil, dando mais ênfase na ludicidade. No fundamental, fica como tarefa de ler o livro e preencher uma ficha de leitura, com dados e a parte que mais gostou ou resumo. Então, o que a gente vê, né? A gente acaba matando mesmo a magia e encantamento da leitura, porque ela vira o quê, gente? Tarefa. Ela é um paratexto para ensinar algo, né? Ou muitas vezes ela é até um castigo, tem que ler para poder, e tem que fazer o resumo. Isso eu não quero fazer o resumo, eu só quero ter o deleite da leitura. Veja, não estou falando que a gente não possa utilizar, né? Mas o que acontece é que a gente acaba realmente matando a história porque a gente só usa a literatura infantil com objetivos pedagógicos. Ok? João Pessoa, na discussão fica claro que o professor precisa ser modelo de leitor. Ler para as crianças todos os dias é essencial. Com certeza, por que será que as crianças, historicamente, as meninas, brincam com bonecas e brincam de nanar as bonecas? Porque veem as suas mães fazendo isso com seus irmãos. Por que os meninos imitam o trabalho do pai? Porque vê o pai, né, trabalhando e imitam. Então, elas só vão imitar leitores se elas tiverem o quê? Modelos, né? E na sua experiência do cotidiano, ver as pessoas lendo e vendo a importância que é ler. Se é importante ir ao shopping, se é importante mexer no celular, se é importante mexer no computador, por que não mostrar que era importante ler também? Na tela, vamos então continuar, pessoal. Estou adorando as contribuições de vocês. À medida do possível, a gente vai lendo e discutindo, tá? Bom, na aula de hoje, como eu falei, eu pretendo instrumentalizar mesmo, né, essa ação pedagógica, orientações para serem utilizadas durante o momento da contação de história. Então, Abramovic traz essas contribuições para nós, né, em relação a Era uma Vez, ok? Evitar as descrições imensas e cheias de detalhes. Vocês tiveram a oportunidade de ver ali, né, a contadora de história demonstrando. Então, as crianças, elas são ativas. Vocês viram que elas se encantam, elas ficam com medo, elas seguram na mão da outra, elas dão risada, elas participam. Então, evitem de ficar fazendo o quê? Uma descrição minuciosa, literária do personagem. Deixa a criança participar e interagir nesse momento de contação. Na tela, então, a gente pode ver mais uma orientação. Saiba usar as modalidades e possibilidades vocais, né? A própria contadora colocou. No teatro, o artista, ele utiliza o quê? Do cenário, do vestimento, da música. E o contador, ele utiliza o quê? Da sua voz e da história. Todo contador tem que saber que o personagem principal é a história. Nós só somos instrumentos, nós doamos a nossa voz para que realmente a história seja contada e ouvida por outros. Então, como que a gente pode utilizar essa voz, né? Eles trazem, então, sussurrar quando a história... o personagem vai falar baixinho, gritar ou falar mais alto quando tiver, então, toda uma algazarra no meio da história, falar manso e calmo, né? Usar humor nos sons onomatopeicos. Na aula passada eu mostrei para vocês os livros do bebê. Eu não fiquei lá falando, é um carro, um caminho, um caminhão, então... Brrr, piu, 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 au, au, e canta com as crianças, né? A música do cachorro, a música do gato, e faz os barulhos, o som dos animais, o som dos objetos de uma forma bem interativa e lúdica. Importante, gente, também, através da voz, saber pausar nos momentos certos. Então, o que será que vai acontecer depois? Esse
tão pausado, faz com que a criança elabore toda uma fantasia de uma possibilidade do que vai acontecer com o personagem da história. Então, isso é imaginação, isso é fantasia. Vamos no quadro, mais uma orientação. Saiba começar o momento da contação. Muitas vezes, né, as pessoas acham que toda contação tem que ser começada com "era uma vez". É mágico isso? É mágico. Quem não gosta, né? As crianças sempre esperam esse era uma vez. Mas esse era uma vez só vai ter sentido e significado se você, contador, conseguir, então, prender a atenção do ouvinte do começo ao meio, do começo ao fim da história. E o que é importante também? Olha, se num determinado momento a gente cria toda uma construção de cenário, de ação e de atitude que envolve a criança para a contação de história. Quando eu estava na educação infantil, a gente tinha alguns códigos muito interessantes. Eu tinha um canto da sala que tinha o tapete com as almofadas. Trabalhei sempre em escola pública, tá? Isso não é realidade de escola particular, mas de escola pública. E as crianças estavam em alguma atividade e eu queria contar uma história, eu só pegava na ponta da cortina, né, e começava a puxar e começava, e agora, minha gente, uma história eu vou contar. Eles já corriam para o tapete, um ia apagava a luz, a gente arrumava um clima bem aconchegante dentro da sala e a história começava. Então, veja, da mesma forma que eu tinha essa atitude de encantamento para o começo da história, também é importante a gente ter um encantamento para a volta à realidade. Quando você abre a janela, acende a luz, né, e foram felizes para sempre, eu contei uma história, quem quiser que invente outra, você pode dar um refrão ou uma deixa de final da história, e aí abre para toda uma discussão do enredo, né? Quais foram as emoções, atitudes dos personagens, quem ficou com medo que sentiu, qual é a sensação de medo, dá frio na barriga, ai, fiquei tremendo, ai, meu cabelo arrepiou, né? O que é medo, o que é emoção, o que é sensação, e aí você vai trabalhando com as crianças todo esse enredo, ok? Na tela ainda, nós vemos então mostrar para a criança o que ele ouviu, né? Está impresso no livro. Bom, aqui a gente já começa então a introduzir o objeto livro dentro da sala de aula. Bom, o livro desde cedo deve ser apresentado para a criança como um objeto que guarda no seu interior o quê? Magia e fantasia. O livro ele deve fazer parte do universo da criança, universo social e cultural. Bom, para o livro ser parte do universo social e cultural e não um objeto só de manipulação, tem que ter o quê? Tem que ter a figura do adulto mediador, o adulto que apresentou o objeto livro para o aluno, para a criança, para o filho, né, para o sobrinho, mas agora interage com esse livro mostrando seu valor social, o valor da leitura, da magia, do encantamento, do conhecimento, das relações interpessoais, da gostosura, do deleite. Então, o livro por si só não faz o papel dele. Então, o livro, né, nesse contexto, ele deve o quê? Ele deve fazer parte das experiências, tanto do espaço como das relações da criança. Tudo bem, pessoal? Na tela, então, para concluir, nós podemos ver que se a Abramovic trouxe para a gente as contribuições, né, do repensar de como utilizar a história durante a contação, então, algumas dicas, Coelho vem falar para a gente que existe, então, diferentes formas de se apresentar a história para a criança. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns recursos metodológicos
que a gente pode utilizar a contação de história. Muitos professores acham, né, que fazer a contação ou fazer a leitura da história é só pegar o livro e ficar lá lendo para as crianças, ou simplesmente ficar folheando os livros. Não, a gente pode usar todo esse encantamento em outras estratégias também. Vamos na tela então conhecer alguma das estratégias? Olha lá. A primeira dela é a narrativa simples, né? A gente está falando, então, de contação de história, né? Para contar uma história, não estou falando de leitura propriamente dita. Então, a narrativa simples, ela está muito presente também nas tradições familiares. Então, olha lá, lendas, né? Fábulas, histórias recolhidas da tradição oral ou recomendo que sejam transmitidas sobre a forma da simples narrativa, que é o contar a história, que vocês tiveram oportunidade, né? Meu avô também juntava todos os netos na varanda para contar a história, minha tia, né? Então a gente tem essa experiência muito de geração para geração. E que mais? E é uma maneira ideal para contar a história. E que mais contribui para estimular a criatividade. Realmente, né? A gente fala assim, que os nossos avós, muito deles eram analfabetos, mas a contação de história parece algo que nasce com a pessoa, porque eles já tinham essa capacidade de encantar e levar a gente a imaginar um mundo fantástico. A utilização de materiais ilustrativos nos exemplos citados poderia desviar a atenção do ouvinte, que deve estar fixada no narrador, perturbando-lhe, né, o enlevo, quer dizer o quê? O deleite, né, aquele encantamento. Então, na narrativa simples, o que se recomenda? Simplesmente a história e a voz do contador, ok? O próximo, nós temos o livro agora como recurso, né? Então, o Coelho destaca, devemos mostrar o livro para a classe, virando lentamente as páginas com a mão direita, enquanto a esquerda sustenta a parte inferior do livro, aberto de frente para o público. Claro que essa forma de contar história, o professor precisa anteriormente ter feito a leitura, não necessariamente ele precisa ler a história. Então, narrar com o livro não é propriamente o que? Ler a história. O narrador deve conhecer, já estudou o que vai contar com suas próprias palavras. Ainda aqui, a gente está falando o quê? Da contação de história, né? Mas utilizando o livro como um apoio. Sem titubeios, vacilações, consultas ao texto, que prejudicaria o quê? A narrativa. Então, esse recurso, né? Eu tenho o livro como um recurso. Então, eu já li a história lá do Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo, eu tenho um livro de princesas, ou tenho a Viagem do Pão, a Viagem do Pão Voador, né? Tem tantos clássicos que nós conhecemos. Eu vou contar a história, eu não vou ler a história, mas tendo o livro como um apoio, mostrando para os alunos as imagens. Isso quer dizer o quê? Eu faço uma relação nesse momento da linguagem oral com a linguagem imagética, que são as imagens que tem no texto. Alto Araguaia pergunta, professora, quantas vezes por semana devemos reservar para a contação de história na educação infantil? Olha, se vocês me perguntarem que tem isso registrado em algum lugar, eu não sei. Para mim, você tem que analisar o seguinte, né? A educação infantil é o dia todo dia você pode contar a história, porque todo dia a criança brinca, todo dia a criança fantasia, todo dia a criança... Isso tudo faz parte do universo dela, né? Não vai fazer falta, não vai tirar nada da criança, só vai acrescentar a questão de você estar contando.
estiver contando a história para a criança. São José dos Campos diz, estamos bem concentrados na postura do narrador. Excelente, professor. Ok. Vamos lá, então, continuando a nossa aula. As gravuras, né? Para coelho, olha lá, uma outra possibilidade que eu tenho são as gravuras. Então, para coelho, as gravuras favorecem, sobretudo, as crianças pequenas, pois permite que elas observem detalhes e contribui para a organização do seu pensamento. Isso lhes facilitará mais tarde a identificação da ideia central da história, fatos principais, fatos secundários e etc. Então, vocês podem ver que também as gravuras, elas contribuem com a contação de história. O que a gente pode fazer, né? Desculpa, vocês podem, tem uns livros, né, bem baratos que a gente pode estar comprando e você separa, né, rasga mesmo, né, rasga modo de dizer, separa cada página. Pode plastificar e você vai contando a história e fixando a história parte por parte no quadro. Né? Então, em vez de você estar folheando o livro aqui, você pode estar fixando no quadro, passo a passo, né? Quadro a quadro da história, que também vem favorecer a concentração, a participação e a interação da criança. Claro que a gente está falando da contação de história, ok? Na tela, o flanelógrafo, né? Hoje em dia, claro que o flanelógrafo ele não é tão utilizado como nós utilizávamos antigamente, no século passado, né? Porque nós não tínhamos o data show, nós não tínhamos o projetor, então nós usávamos muito flanelógrafo. Para quem não conhece, né? Isso hoje em dia ainda tem nas escolas, é um quadro de feltro fixado na parede da escola, que você pode colar figuras, recados, né? Colar nesse quadro. O que a gente faz? O flanelógrafo, quando você cola atrás dele um pedacinho de lixa no papel e gruda a figura com a lixa atrás no feltro, ele cola. Então, o que acontece? O flanelógrafo, muitas vezes, ele pode ser utilizado como uma tela, né? Para onde você vai estruturar a sua história. Olha, é importante nesse recurso o professor compreender que no flanelógrafo não deve ser utilizado para apresentar gravuras, pois a gravura tem por objetivo reproduzir cenas. E no flanelógrafo, cada personagem fixado individualmente no quadro é trocado de lugar conforme o enredo, o que dá a ideia de movimento. Então, se você vai contar lá a história, vamos ver um clássico, né? O Chapeuzinho Vermelho. Já tem o cenário da casa dela, tem a Chapeuzinho, a mãe, aqui tem a floresta, aqui já tem o lobo escondido atrás da árvore, aqui já está a casa da vovó, aqui já está a vovó, aqui está o caçador. O que acontece na história? Eu vou começar a história falando, então. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que morava num bosque junto com a sua mãe. Um dia a mãe de Chapeuzinho disse a Chapeuzinho: filha, sua vovó está muito doente. Então veja, aí eu faço o quê? Eu movimento os personagens. Quando a Chapeuzinho sai para ir para a floresta, esse Chapeuzinho vai andando aqui, né? E vai cantando a música da Chapeuzinho até chegar na casa da vovó, ok? Então, esse quadro aqui, esse flanelógrafo, ele vai ser o quê? Simplesmente um cenário que está montado, portanto, os personagens vão o quê? Sendo movimentados, ok? Então, é mais uma possibilidade para a gente poder fazer o quê? A contação de história. Próximo. Ao avental de contação de história. Gente,
Por favor, se vocês não conhecerem ou não entenderem as estratégias, né, que eu estou propondo, vocês retornem, que a gente explica novamente. Eu penso que o avental, então, de contação de história é um avental também que pode ser de feltro, né, como flanelógrafo. Né? Então, o professor coloca o avental e tem as pecinhas. E você monta, então, o cenário aqui em você. E você vai andando. Dá a possibilidade de você andar na roda, né? Na roda da história, da contação de história. E a criança pegar o personagem e ir movimentando no seu avental. E a história tem movimento, ok? Vamos na tela, então, ver? Olha lá. Vale dizer que na técnica do avental as figuras possuem ação e movimento, pois o professor tem a oportunidade de ir mudando as gravuras de lugar conforme o enredo, como também a própria criança pode participar da história, fixando o avental, fixado, né, história fixada no avental do professor, as figuras do cenário ou os personagens da história. Veja, então, tanto o avental como o flanelógrafo e também as gravuras, a gente pode também ter a participação ativa do aluno, né? A gente discute tanto do aluno ser, então, protagonista, né, desse processo de contação de história, de fantasia e de imaginação, e muitas vezes fica uma barreira entre a gente. Por que começar, então, falando da contação e depois da leitura? Porque quando eu encanto, quando eu envolvo a criança com essa magia da contação de história e do encantamento, e mais tarde eu começo, mais tarde não, automaticamente ele vai percebendo que todas essas coisas bacanas que ele gosta, todo esse mundo mágico, está dentro de um objeto chamado livro. E para que eu possa ter acesso a esse mundo sem depender de outro, eu tenho que aprender a ler? Pronto. Eu já dei sentido e significado para a leitura. Ele vai querer aprender a ler o mais rápido possível para poder, então, viajar nesse universo das histórias. Na tela, então, nós temos também o uso do desenho. O uso dos desenhos. Deste modo, acreditamos que unir fantasia oralizada com fantasia estética, né, que é a imagem, só pode gerar encantamento e fascinação para a criança. Cabe ao professor ter a sensibilidade de reconhecer que a literatura infantil e a expressão artística se completam, além de trazer inúmeros benefícios para o desenvolvimento integral da criança, né? Então, quando a gente fala do príncipe encantado, quando a gente fala que a abóbora, né, da Cinderela virou a carruagem, então toda aquela fascinação daquele desenho maravilhoso, que eu amo Cinderela, né? Vocês já perceberam? Então, aquele encantamento daquela carruagem, aquele sapato de cristal, tudo isso traz uma possibilidade, e isso vai gerando muitas outras imaginações da criança. Tem uma pergunta aqui de São Francisco, professora. A aluna Tamires pergunta como chamar a atenção das crianças com a contação de história, já que vivemos numa sociedade formada pela tecnologia, onde os jogos e outros aplicativos são muito mais atrativos. Então, Tamires, é aquilo que a gente veio conversando desde o começo. Se num passado tão próximo, né, as famílias contavam histórias, as crianças se encantavam, por que hoje talvez elas não se encantem? Porque elas não têm esse modelo. Então esse é o nosso papel da escola, não é de falar que a tecnologia não serve, que a tecnologia não é boa, não é fazer essa contrapartida, é
mostrar o encantamento, mostrar a outra realidade da fascinação e realmente da imaginação. Quando a gente fala de ludicidade, a gente fala dos jogos de representação. A criança que não vivencia fantasia e imaginação é uma criança que não é criativa. Porque a criatividade vem das experiências da imaginação e da representação que ela tem do mundo. Então, brincar de faz de conta e ouvir história é fundamental para desenvolver a criatividade na criança, ok? Bom, como fazer? Sendo modelo, levando ela a encantamento e mostrando esse outro mundo. Com certeza ela não conhece ainda. A criança só vai escolher quando ela tiver a possibilidade de interagir nos dois mundos. Hoje eu fico muito preocupada com as pessoas que falam assim, as brincadeiras antigas as crianças não gostam, elas só gostam de jogos virtuais, elas só gostam de jogos virtuais ou só foi dada a ela a possibilidade e a oportunidade de interagir com os jogos virtuais e não os outros jogos. Arapiraca, há também uma estratégia interessante que a criança feche os olhos enquanto o professor conta a história e ao terminar os alunos tanto podem ser personagens ativos ou vivas, como também podem recontar por meio de gravuras e colagem e contagem oral, despertando o interesse pelos demais presentes. Ok, né? O recontar a história é vivenciar a imaginação e a fantasia. É se tornar personagem e entrar na história. O que a gente não pode fazer é contei a história, todo mundo volta para a carteira e agora vai responder quantos personagens tinham e como que era o nome dele, que eles faziam, faz um desenho como se a criança tivesse que pagar para o professor, para quem contou, o deleite da história a partir de uma atividade, ok? Na tela a gente já vamos continuar e já vamos lendo as outras contribuições também. Elementos que compõem a história. Então vamos lá, gente, quero situar vocês. No começo da aula, a gente viu então algumas orientações para o momento da contação da história. Aí nós vimos os recursos, né? Então, narrativa simples, o livro como recursos, as gravuras, o flanelógrafos, o desenho. Agora a gente vai ver o quê? Quais são os elementos que compõem uma história, ok? Quais são, então, as peças do quebra-cabeça que compõem, então, a história? No primeiro momento, nós temos o quê? Lógico, nós temos o título da história, né? E temos a introdução. O que é importante o professor saber? Que o primeiro elemento da história é a introdução, né? Nessa introdução, quando o professor vai fazer a introdução da história, ele tem que situar os seus ouvintes, né? No contexto da história. Então, há muitos e muitos anos atrás, ou, né? Outro dia, ou um dia, né? Ou no domingo, no futuro. Veja, então, no tempo e no espaço. Muito longe dali, numa cidade pequenininha, ou numa fazenda, ou numa casa, ou num bosque. Veja, eu vou situar o tempo e o espaço. E também tenho que trazer quem são os personagens e algumas especificidades, as características desse personagem. Bom, a introdução estabelece o que, gente? Um contato inicial entre o narrador, quem está contando a história, e o ouvinte, devendo ser, então, enunciado com uma voz calma, pausada e uniforme. Então, veja como é na introdução que você já ganha o teu ouvinte, que você já deixa todo mundo como você viu ali no vídeo, né? Com os olhos estatelados, né? Quase sem respirar, sem perder um lance da história. Ainda na tela, depois da introdução, depois da introdução, nós temos o quê? O enredo. Veja
que esses elementos, eles são o quê? Eles são sucessivos, tá? Então, primeiro, claro, né? Eu tenho que começar do começo, né, gente? Depois, a segunda parte, que ele, depois da introdução, né, o narrador vai já encaminhando para o quê? Para o enredo, que são as ações sucessivas do episódio. Então, são os conflitos que surgem, a ação dos personagens, e deve ser narrado numa sequência ordenada. Então, a mãe da Chapeuzinho Vermelho deu uma cesta cheia de docinhos para Chapeuzinho, e Chapeuzinho foi, então, pela floresta, né, cantando, colhendo algumas flores, né? Quando o Chapeuzinho foi pegar as flores da vovó, quase que ela chegou perto do lobo, mas Chapeuzinho não viu o lobo. Só o lobo que viu a Chapeuzinho. E aí, sucessivamente, você vai contando, então, os fatos numa cadência, ok? Deve ser narrado numa sequência ordenada, né? Assegurando a expectativa do ouvinte, até chegar ao ponto mais importante da história. Então, veja, depois que eu faço toda uma introdução, que eu situo o meu ouvinte, né? E qual é o tempo, qual é o espaço, quem são os personagens e o que envolve a história, sem contar o que vai acontecer, né, pessoal? É claro, senão eu mato toda a curiosidade. E eu vou o quê? Eu vou desenvolvendo, contando a história com os seus fatos sucessivos até chegar aonde? No clímax. O clímax, então, é a parte, é o ápice da história. É o momento que todos os acontecimentos ocorridos na história convertem para esse momento. Então, é o momento que Chapeuzinho chega na casa da vovó e começa, né? Nossa, vovó, por que esses olhos tão grandes, né? Por que esse nariz tão grande? E aí, esse é a parte, então, ápice. Cabe ao narrador valorizar verbalmente as ações, dando o quê, pessoal? A ele toda a emoção e o suspense que a história pede. Então, no clímax, o narrador deve utilizar a sua voz. Fazer a voz do lobo, fazer a voz da Chapeuzinho, dando ênfase com diferentes tipos de entonação, como também fazendo pausas para evidenciar o suspense, né? Quando o Chapeuzinho falou, vovó, por que seus olhos estão tão grandes? O lobo arregalou os olhos, olhou para Chapeuzinho com aquele desejo de engolir e respondeu, né? É para te olhar melhor. Então, você vai dando toda a ênfase, porque aonde que a gente vai chegar? Na hora que o lobo realmente fala que vai comer a Chapeuzinho. Bom, nesse momento o caçador chega e a gente vai encaminhando o quê? Para o desfecho, que são os detalhes finais. Então, o desfecho, né? É o término da história. Após o desfecho final, os alunos são convidados, então, o quê? A saírem da fantasia, né? Saírem da fantasia e retomarem a vida real. Então, faz uma roda para conversar. O que é importante no desfecho, né? Que Coelho traz para a gente? Que nesse momento do desfecho, que eu havia já realmente dito para vocês, que a gente sai desse, né, desse momento da fantasia e volta para o real, nós não podemos matar a história. E como que o professor não mata a história? Ele não mata a história quando ele não tenta o quê? Buscar a moral da história. Ai, o Chapeuzinho desobedeceu a mãezinha dela e foi pela floresta, né? Sem moral de história, sem ficar buscando a moral e sem ficar dando lição de moral nas crianças, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que suscitar nas crianças o que aconteceu nessa história, como foi essa história, né? Quem ficou com medo, o que é o medo, o que não é o medo, né? O que o caçador fez, o que ele não fez,
né? O que aconteceu? Por que será que o lobo foi atrás do Chapeuzinho Vermelho? Eles mesmos vão chegar nas conclusões dele, sem a gente ficar dando conselho ou sermão para as crianças, ok? Seabra tem uma contribuição, professora. Hoje eu trouxe para a aula atividade o avental de contação de história, baú imaginário, bolsa de contação de história, dedoche de Alice no País das Maravilhas. Aproveitar os slides com o texto que é maravilhoso. Acredito que vai, sobe um pouquinho, ser uma aula atividade maravilhosa e encantadora. Ok. Muito bem, isso mesmo, Luiz Eduardo Magalhães. Amei essa disciplina, pois estou contadora, pois sou contadora de história e garanto não tem tecnologia que substitua a arte de contar história, uma boa história, e nos adultos gostamos ainda mais de crianças. Isso mesmo. Gente, a contação de história, né, ela é para todos, né? Para todos. Vamos para a nossa próxima atividade? Discutam, respondam. Quais são as suas dúvidas? Quais foram as suas aprendizagens? Ok? A minha preocupação na aula de hoje é realmente que a gente tire esse mito que contar história é tapa-buraco pedagógico, né? Não tem o que fazer, ou as crianças estão muito agitadas, vou contar história. Contar história é uma arte que pressupõe aprendizagem, pressupõe conhecimento e competência. Bom, do que a gente viu até agora, né? Quais são as dúvidas, ou o que mais, o que vocês, se não tiver dúvida, é o que vocês destacam como o ponto ápice da nossa aula até aqui. A gente já volta para dar continuidade. Bom, pessoal, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vão mandando e vamos dar continuidade para a aula e a gente volta, ok? Na tela, então. Bom, para finalizar essa parte com relação aos elementos, Coelho ressalta, né? Quem se propõe a contar uma história e a estudar tendo em vista as características dos elementos que compõem, adquire maior confiança, familiariza-se com os personagens, vivencia emoções que poderá transmitir,
fazendo as adaptações convenientes e trabalhando cada elemento com a devida técnica. Bom, com isso a gente vê que contar história é uma técnica que pressupõe aprender, estudar, ensinar, familiarizar, né? Então não é um passatempo de criança, ok? Vamos lá, próxima. Ler histórias é diferente de contar história? Vamos ver então. Para contar uma história, seja qual for, é bom saber como se faz. Contar história é uma arte e é tão linda. E ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido. Então, Abramovic deixa essa contribuição para a gente pensar. Gente, não vou trabalhar essa atividade com vocês, deixa para a teleaula, para aula atividade, porque senão a gente não vai dar conta. Só volta para mim, por favor. Então a leitura de histórias deve ser presente na educação infantil nos anos iniciais, uma vez que a criança dessa faixa etária ainda não lê. Esse é um mito, né? Muito grande. Justifique sua resposta, porque sempre há aquela controvérsia. Na educação infantil, só conta e não lê, porque a criança não sabe ler. Na educação e nos anos iniciais, só lê e não conta, porque a criança precisa aprender a ler, tá? Então, é muito confuso isso. Vou voltar de novo, tá? O que a gente quer desmistificar hoje na nossa aula? Que a gente tem que ler e contar história, tanto na educação infantil como nos anos iniciais. Então, muitas vezes, só se conta história na educação infantil porque acha que se ler para a criança, ela não sabe ler, ela não se interessa. E nos anos iniciais, deixa-se de contar história e só exige a leitura. Por quê? Porque a leitura de história é vista como algo para ensinar a criança a ler e perde todo o deleite da contação e da leitura. Vamos na tela, então? Para quem vai se propor a ler ou contar história, é importante saber o quê? As características principais de ler uma história e de contar uma história. A história é apresentada preservando as palavras. Quando você vai ler, você está lendo o texto de alguém, tá? Portanto, eu tenho que ser fiel, escolhido pelo autor. O leitor deve se manter fiel ao que está escrito. Então, quando eu vou ler uma história, eu não posso fazer um reconto, eu vou continuar lendo. Agora, se eu vou contar a história que está no livro, a trama sempre sofre pequenas modificações, porque quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Já que o contador tem a liberdade para improvisar e agregar elementos a ela. Ele nunca conta uma história da mesma forma. Ele pode contar 10 vezes a mesma história e a gente sempre conta de uma outra, conta com novos elementos. Já a leitura é a história escrita no livro. Qual é o objetivo de ler história e de contar história? Gente, tudo bem a diferença da característica de ler e de contar? Objetivo, então, de ler. Desenvolver o comportamento leitor da criança, tá? Então, quando eu leio para a criança, eu vou desenvolver o quê? O comportamento de leitor. Elas conhecem o portador e os seus elementos. Então, o texto, a imagem, aprendem a emitir opiniões sobre a história, falando ao grupo se gostaram do que foi lido e por quê, e a conhecer pontos de vista dos colegas. E quando eu conto, qual é o objetivo? Ampliar o repertório cultural oral, que se perpetua na forma e sofre mudanças de conteúdo de geração em geração. Então, quando a gente fala ampliar o repertório da cultura oral, sempre a gente faz o quê? Um reconto. Aqui a criança vai recontar a história. Como que ela reconta? Oralmente.
Então, eu vou ampliar o capital, o quê? A cultura oral. Aqui, eu vou levar a criança a outros conhecimentos. Ela pode recontar? Pode, muitas vezes. Não tem nada que impeça. Mas ela vai ter o quê? O conteúdo, porque o livro, a história foi escrita e ela tem o texto. As imagens se referem-se ao texto. A história tem um enredo, eles podem ter opinião sobre aquilo que foi dito ou não, ok? Preparação. Como que quem for ler a história se prepara para essa ação? Seleciona e lê os livros pensando na qualidade literária e na adequação da faixa etária da turma. Então, veja, quando eu tenho no meu planejamento que eu vou contar história, gente, eu tenho que selecionar previamente o livro, eu tenho que ler o livro, saber da história, das palavras que tem, para eu não engasgar, para eu não tropeçar, visualizar se a história está adequada à faixa etária dos meus alunos. Quem vai contar conhece bem a história e os seus personagens. Então, mesmo assim, os dois têm que ter uma seleção e um estudo da história, já que ela será contada sem auxílio do portador do texto. Veja, quando eu conto a história, eu não vou estar lendo. Analise se a intervenção com músicas fantásticas, outros recursos podem enriquecer o momento, se sim providenciar o material. Veja, aqui eu não vou ler, eu vou contar e vou ver se eu colocar outros recursos, né, na história, vão ser interessantes ou não, e eu tenho que o quê? Quando eu for contar a história, o material tem que estar junto comigo, já selecionado previamente. Bom, a organização da turma. Como que eu organizo a turma para ler, né? Quando eu vou ler, desculpa, não é eles que vão ler. Quando eu vou ler uma história, como que eu organizo a turma? E quando eu for contar, é contação, não é contagem de história, viu, gente? Como a menina da entrevista falou. Organização da turma. Coloque o grupo sentado próximo a você, de modo que todos possam ouvir a leitura e visualizar as ilustrações do livro. Se houver diversos exemplares do mesmo título, sugira que a turma acompanhe a atividade em dupla, ok? Contar. Peça que as crianças se acomodem em torno de você para ouvirem com clareza. Ok? Não tem muita diferença. E o início da atividade? Como que eu inicio uma leitura? Como que eu inicio uma contação? Tá? O início de uma leitura. Apresente ao grupo o título do livro, o autor e o ilustrador. Eu estou falando do objeto. Nesse momento, eu trago o livro para a sala, né? Nesse momento, eu vou apresentar o objeto da imaginação, que é o livro. Explique por que da escolha e antecipe possíveis dúvidas. Se, por exemplo, os personagens moram no Polo Norte, fala um pouco sobre o local. Lembre que é importante todos manterem o silêncio até o fim da leitura e que perguntas serão respondidas depois. Faça referências ao suporte, livro é um bem cultural que guarda a história, né? Então, falar da importância do livro que guarda as histórias. E para contar, faça uma introdução rápida do enredo e fale sobre a opção de contar aquela história. Quer dizer, da mesma forma, ler e contar, é preciso apresentar a história. Antecipe possíveis dúvidas, informe o que é importante ao grupo e se manter em silêncio para ouvir a contação. Que as perguntas também serão respondidas no final. Então, tanto na atividade de ler ou contar, a atenção e sem interromper é fundamental. Cuidados durante a leitura, seja fiel ao texto. Não substitua a palavra ou faça interrupções na narrativa. Mude o tom de voz de acordo com os personagens e o desenrolar da trama. E na contação de história? Conte a história preservando os detalhes
detalhes, cuide da postura corporal para que os movimentos enriqueçam a contação. Fique atento à impostação de voz, respeitando o desenrolar das tramas e as características dos personagens. Claro que a gente pôde ver que não tem grandes diferenças, então, em relação a contar e a ler a história para as crianças. O que é importante a gente entender? É importante que ler é ler. Ler é mostrar para as crianças que o livro é o portador do capital cultural da leitura e que ele é importante, que ele tem que ser cuidado, tem que ser respeitado e que todo mundo tem que ter o desejo de decifrá-lo, que é aprender a leitura. Teixeira de Freitas, professora, a aprendizagem dos alunos foram bem intensificadas, pois encontraram sugestões e estratégias para aplicar na educação infantil na área de contação de história, tudo bem? Tá? A gente não faz contagem de história, mas sim contação. Qual é o nome deste livro do Coelho? Tá, eu passo para vocês, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu passo para vocês na hora da aula atividade, tá bom, professora? Excelente aula, os alunos apreciando. Obrigado, Itaberaba, ok? Vamos lá, gente, continuar a nossa aula. Bom, até aqui nós vimos, então, pessoal, só para não perder a linha de raciocínio, qual é a diferença, então, deixa eu pegar a caneta, qual é a diferença de ler e de contar história? Ah, faltou mais um pedacinho. O que fazer depois? Vamos lá. No caso de ler, né, que eu preciso respeitar, então, toda a escrita, o texto, né, do autor, convide a turma para comentarem a história e as ilustrações e abre espaço para perguntas. Se necessário, releia trechos, ofereça o livro aos pequenos para que eles o manuseiem e analisem como o visual ajuda a contar o enredo. É muito importante que a gente leve os alunos a verem algumas propriedades do livro. Eu já vou falar para vocês. Vamos ver aqui a contação de história e depois eu vou voltar na leitura. Sugira às crianças que apresentem suas opiniões sobre a trama, o que foi contado e a forma como a narração foi feita. Vocês sugeriram também que as crianças podem interpretar. Muitas vezes elas querem realmente vivenciar em forma de dramatização a história e fazer parte da história internalizando, né, o personagem da história. Aqui, voltando um pouquinho para ler, né? O que é importante a gente trabalhar com as crianças desde o começo, né? Que quem escreveu a história, quem desenhou a história, porque a gente não foi levado, né? Nós não aprendemos na escola a valorizar o que? O autor, né? O desenhista da escola, ou tem um nome que me fugiu agora. É a pessoa que desenha, eu vou lembrar daqui a pouco, eu falo. Da história, nós precisamos mostrar a capa para as crianças, né? No fim do livro sempre tem uma mensagem na contracapa, então levar todo esse universo que compõe o livro, ok? O que é interessante? Deixar os alunos manusearem o livro, terem contato com virar página a página, analisar as histórias de perto, né? Que toda criança quer pegar o livro, quer ver as histórias, as imagens que estão nela, ok? Muito bem, agora então nós vamos caminhar para a última parte da nossa aula. Vamos para a atividade então? Que conhecimentos são necessários o professor para ser um contador de história? Bom, se a gente falou até agora que contar história, né, não é um dom, mas é uma competência adquirida, né, em cursos ou na própria escola, que conhecimentos é importante eu ter para poder contar história? A gente já volta.
Serrinha, obrigado pela contribuição de vocês. Segundo as alunas, é necessário aprender a história na íntegra, dramatizar com ênfase a história, ter boa oralidade, postura e desenvoltura, ou seja, criatividade para contar a história. Bom, vocês trouxeram bastante coisas interessantes, né? Ter oralidade, postura, desenvoltura, criatividade e algumas coisinhas mais. Vamos ver na tela, então, para a gente poder ir caminhando para nosso final de aula, que eu quero falar um pouquinho do trabalho para vocês. Inicie um breve diálogo com a plateia, né? Então, vou contar uma história do gato que pulava em sapato. Pergunte antes quem tem o gato, como que chama o gato, como é a cor dele, o que ele come. Deixe-os falar à vontade, um de cada vez. Todo mundo quer falar do seu gato. Inclusive, quem não tem, inventa o nome do gato na hora. Ficam felizes de apresentarem o seu gato de estimação. Nem todos falam, não importa. Quem não fala, escuta. Essa conversa não deve ser longa. É só o tempo necessário para que a criança se predisponha, né, a escutar a história de um gato que não é o dele, mas bem que poderia ser, ok? Então, porque senão a criança vai começar, eu também tenho um gato, meu gato chama... Ali todo mundo matou à vontade e fez o quê? Um início da história. O contador deve ter consciência de que a história é o personagem principal, né? Então a gente viu a contadora colocar aqui. O mais importante é a história e a voz. Não é o contador, apenas empresta sua voz para contar. Deve ser comedido nos gestos e nas expressões corporais, ser criativo para recriar textos com originalidade, sem perder a essência. Assim, deve reconhecer que é um contador de história e não um artista de teatro, porque as emoções de um narrador estão na sua voz, ok? Vamos lá, próxima. Existem vários tipos de vozes que podem se contar uma história, né? Então, Coelho diz sussurrante, adocicada, suave, cálidas, né? Então, entusiasmada, eriçadas, né? Arrepiadas, espinhentas, metálicas, sem vibrações, com modulações e assim por diante. Continuando. Quais aspectos, né? Aspectos pertinentes à utilização de uma voz durante a narração. Por que a voz é o personagem principal, né? Porque é a partir dela que o texto se materializa. Então, intensidade. O timbre de voz do narrador deve variar a distância existente entre o narrador e o ouvinte. Nem tão baixo que não se escute e nem tão alto que, né, ninguém consegue ficar perto de tanto que o narrador grita. Diante da emoção que quer passar. Tudo isso em concomitância com ritmos e as entonações. Era uma história que tem, em uma história que tem um lobo, onde o personagem toma a característica de forte e mal, o narrador deve engrossar a voz e falar mais grave, né? Ao dublar o lobo. Se a história tem personagens doces, o narrador deve ter o quê? Uma voz de ternura. Clareza. Este aspecto significa que o narrador deve ter uma boa dicção, livre de repetições desnecessárias como tic, tá? Né? Os caguetes mais conhecidos. Daí, certo? Entenderam? Então, tá. Que podem ser corrigidos com disciplinas e exercício. Veja, é um treino, é uma prática, né? Conhecimentos, contar histórias, exige que seu narrador construa o quê? Conhecimentos referentes ao quê, gente? A literatura infantil, a folclore, a psicologia infantil, porque eu tenho que saber se aquela história é adequada ou não para a criança, para escolher adequadamente a história. Saber apreciar e interpretar comentário das crianças e avaliar suas reações. Então, contador de história não é tia e tio, né? No sentido de que é uma construção só inata, mas é um aperfeiçoamento. Todo mundo pode ter o dom, mas ele tem que ser aperfeiçoado.
conhecer o seu público e o local a ser contada a história. Antes da narrativa, o narrador precisa conhecer o local que ele vai contar, com relação à acústica, com relação à quantidade de pessoas, quem que vai escutar, a idade das crianças, o número, né, a faixa etária, porque ele precisa se preparar. Contar história em horários apropriados para a criança. Isso aqui é muito legal, né? Quando eu uso a contação de história para acalmar os nervos, né? Para inibir os corpos em movimentos na escola. Quando eu uso a contação de história como sinônimo de disciplina, a coisa não dá certo. É aconselhável não organizar a narração nos horários que provavelmente a criança está com fome ou com sono. Então, o almoço atrasou, conta a história, né? As crianças não está na hora de sono. A criança ainda, deixa eu ver o que normalmente acontecia. Estava todo mundo terminando de tomar banho, o outro estava lá morrendo de sono para esperar, conta a história. Não adianta, gente. Fome e sono é maior do que ouvir história. Caso o professor insistir em contar história para a criança com fome, terão dificuldade de acompanhar a narrativa. A atenção e encantamento provavelmente serão substituídos pela irritação, né, e o desassossego, já que a criança com sono provavelmente quer o quê, gente? Ouvir história ou dormir, né? Que falta de sensibilidade da gente. E aí o último, então, o tempo de duração, né? Falta 45 minutos para a gente ir embora. Não tem mais nada para dar, eu vou ter que fazer essa história virar 45 minutos. Não há um tempo fixo, depende muito da faixa etária dos alunos e de quem está contando. Para as crianças da primeira infância, recomenda-se que a história dure de 5 a 10 minutos no máximo. Então, para as crianças do berçário 1 e berçário 2, no máximo 10 minutos, devido ao seu tempo de atenção e concentração ser ainda muito reduzido. Isso eu estou falando da questão da contação, que você canta, bate palma, né? Já no caso das crianças maiores, pertencentes à educação infantil e os anos iniciais, o tempo de duração é uma narrativa, está estimulada entre 15 a 20 minutos, de acordo com a análise realizada do participante, dos seus ouvintes. Então, o que a gente vê? Que todas essas são indicações, né, gente? Tem muito a ver quem é a minha criança, ela é acostumada a ouvir história, ela tem interesse, eu estou começando agora, eu não estou, como que eu trabalho, quais são as suas experiências anteriores. Então, esse tempo pode aumentar e pode diminuir, né? O que é importante? Lembrar que para ser contador de história eu tenho que ter psicologia, eu tenho que entender a criança que está na minha frente, eu tenho que conhecer o meu público e eu tenho que, adaptar de acordo com a realidade, né? Se num determinado momento eu me preparei para ler, eu vejo que não é o melhor caminho, eu já estudei o livro, eu vou e conto, né? Agora, se dá para fazer a leitura, é fundamental. Por quê? Que eu comecei a minha disciplina falando que a literatura infantil ela é o caminho para a formação de leitores. Então, a contação encanta, prepara o caminho para a leitura e, portanto, claro, né, o interesse leva à alfabetização. Boquira, professora, com relação ao trabalho, tá cortado, trabalho com não sei o que, tertúlia. Nas séries iniciais, poderia comentar a colaboração do mesmo para desenvolver a oralidade, respeitando a participação entre os elementos da aprendizagem. Gente, posso fazer isso na aula atividade? Porque eu quero trabalhar com vocês, que veio vários e-mails, peço licença para a Boquira, veio várias solicitações falando para eu comentar o trabalho de vocês em grupo, do portfólio, né? Como que tem que ser? Só relembrando então, tá? Que no trabalho individual vocês tinham que cada aluno individualmente escolher um livro de literatura infantil e construir, eu não vou lembrar certinho, é o passo a passo.
teria que fazer uma construção teórica em relação à escolha daquele livro. Ok. Depois, vocês iam se reunir em grupo, que é o portfólio em grupo. O que aconteceu? Eu, professora Marlisete, faz de conta, escolhi um livro, a professora Roseli escolheu outro livro, o professor Maurílio outro livro, a Lília, a Keila outro livro, né? Então, cada um tinha um livro. O que vocês tinham que fazer? Conversam entre vocês e desses livros escolham um livro só. Todo mundo achou legal contar, é o meu livro. Aí vocês vão pegar esse livro, um livro só, que vocês escolheram dos trabalhos, dos livros que foram escolhidos entre vocês, vão ler ou contar a história para crianças de 3 a 5 anos. Vocês vão escolher se vocês vão querer contar ou ler a história para as crianças de 3 a 5 anos. Quem trabalha na educação infantil pode ler para a sua sala, pode contar para a sua sala. Quem não trabalha, ninguém do nosso grupo tem acesso à educação infantil. Junta lá o filho de um, filho de outro, filho da vizinha e conta a história, lê a história para as crianças que vocês escolheram. Veja, desde o começo a gente está falando que a literatura infantil não é um capital cultural só da escola. Beleza se você juntou os teus sobrinhos para contar a história, olha que coisa mágica. Bacana se você é vó e juntou os seus netos para contar a história, olha que resgate histórico que a gente está fazendo. Então, conte a história, o que vai acontecer? Um vai estar contando, os outros do grupo vai estar registrando, pode pegar um lápis, um papel lá, registrando quais foram as reações da criança durante a contação de história, tá? Então, se eles fizeram perguntas, se eles ficaram interessados, se eles ficaram com medo, se eles não piscavam, se eles comentaram a história depois, se eles se desinteressaram, tudo que aconteceu durante essa contação de história, tá? Então, registraram? Bacana. Aí depois vocês vão se juntar de novo e vão fazer um texto, né? Fazendo a relação, vou fazer um texto relatando como foi a descrição, então, fazendo um texto relatando como que foi a participação dos alunos, relato reflexivo, e depois fazer esse relato. Isso mesmo, vocês vão relatar como que foi a participação dos alunos, mas refletindo, as crianças, refletindo sobre a literatura infantil que vocês adquiriram durante as aulas. Entenderam? Junto ao relato, as crianças não prestaram atenção, a contação durou meia hora e as crianças se desinteressaram, né? Por que elas se desinteressaram? A gente discutiu, é muito tempo, né? Veja, ou as crianças perguntaram isso, perguntaram aquilo, por quê? Porque estava voltado era de acordo com a idade delas, tinha interesse, era o conteúdo que elas dominavam, era do universo. Veja, você vai fazer a relação das reações com a criança com o que a gente estudou em sala de aula, tudo bem? Qualquer dúvida, mandem agora na aula atividade, a gente discute novamente, ok? Pessoal, é muito pouco a nossa aula, né? 2 aulas, desculpe o atropelo, mas juntar tudo isso em 2 aulas foi complicado. Estudem o livro da disciplina. A prova é do livro todo. Eu não consegui abordar todos os conteúdos do livro. Portanto, claro que terão questões voltadas ao livro. Espero ter contribuído com a formação de vocês. Muito obrigada de me darem a oportunidade de fazer parte dessa formação e que vocês sejam realmente ótimos contadores e leitores de história. Até uma próxima vez.